Os alimentos anti-inflamatórios indicados pelos sites por aí de nutrição e assim por diante são os alimentos indicados pelo Ayurveda? Essa foi a pergunta que eu recebi lá na minha caixinha no Instagram e que eu achei super interessante, então eu pedi para que a pessoa que me perguntou me enviasse os sites que ela pesquisou para eu comentar os sites aqui. Ou seja, não os sites em si, mas para eu comentar os alimentos que esses sites indicam. Então, se você quer saber também se esses sites, no geral, eles estão que indicam a mesma coisa, né? Se eles estão dentro de uma perspectiva ayurvédica ou não. Já se inscreve no canal se você quer desinflamar naturalmente com a sabedoria milenar do Ayurveda e do Yoga. Bora pra vinheta e volta aqui que a gente tem muita coisa legal para falar hoje. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olha só que interessante. Recebi então a pergunta sobre a questão da inflamação, né? Ela me mandou os sites. Então, um dos sites são 10 alimentos para desinflamar o corpo, segundo um especialista X, tá? Antes de entrar nos 10 alimentos para desinflamar o corpo, ele vai dizer que para uma dieta anti-inflamatória é muito importante evitar bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de frutas adoçados. Imagino eu que ele está se referindo ao açúcar refinado. Não está escrito aqui, não está especificado, mas eu imagino que sim. Carboidratos refinados como pão e massas brancas. Sobremesas como os biscoitos, doces, bolos, sorvete. Carnes processadas. E ele dá exemplo: peitos de peru, mortadela, salsichas. Salgadinhos processados, então biscoitos recheados e salgadinhos em geral. Gordura trans, alimentos com ingredientes parcialmente hidrogenados e álcool, cerveja, gin, vodka, vinho e etc. Bom, de maneira geral, aqui eu não preciso falar muito, né? Claro que o Ayurveda tem acordo com essa indicação aqui de que se você quer uma dieta anti-inflamatória, você vai tirar, falei já aqui isso 1.500 vezes, né? Você vai tirar os refinados, né? A farinha refinada, o açúcar refinado, o sal refinado, que embora não esteja aqui, a gente considera também um sal ruim. As bebidas não precisa dizer. Lembra daquele ensinamento ayurvédico? Semelhante aumenta semelhante, diferente diminui diferente. Isso é bem importante. Então, assim, pensa no álcool. O álcool, ele é super quente, ele esquenta a gente, né? Então, você sente a pele ficar mais quentinha quando você bebe alguma coisa. Mesmo a cerveja, que as pessoas bebem gelada, é ilusão achar que não esquenta o corpo, tá? Então, assim, quando você ingere o álcool, você está aumentando a temperatura do corpo. Então, se você tem inflamações com presença de calor, você está piorando essas inflamações, tá? Então, é sempre assim. Aí, tipo, outras coisas que ele dá exemplo aqui, carne processada, gordura trans, etc. Esses alimentos, eles não são considerados alimentos para Ayurveda. Também já conversamos sobre isso, tá? Agora vamos para o que ele propõe em inserir na alimentação. Então, ele fala das uvas roxas, ele vai dizer que elas têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que elas contribuem para a diminuição de várias doenças, inclusive cardíacas e obesidade. Uva roxa é interessante para a Ayurveda? E já vou emendar junto aqui as frutas vermelhas, né? Que ele vai dizer da ação antioxidante, da vitamina C, da redução de inflamações existentes no corpo e aí por diante. Bom, depende. Aí vem o Ayurveda e seu depende. O que eu acho mais sensacional no Ayurveda? É que o Ayurveda não está dizendo que esses alimentos não são saudáveis, todos eles são. E as uvas roxas especificamente, elas são muito saudáveis, elas são consideradas alimentos muito bons para o Ayurveda também. A questão aqui é sempre assim: qual é o tipo de inflamação que a gente está se referindo? Por quê? Porque no Ayurveda, independente do alimento, eu já vou falar isso porque é importante, independente do alimento que eu vou indicar, antes de indicar, eu vou olhar como é a inflamação do corpo daquela pessoa. Sabe esse exemplo que eu dei do álcool agora? Vale para qualquer coisa, mesmo para o melhor alimento do mundo. Então, por exemplo, eu sei que eu posso, de maneira geral, indicar uma uva roxa, por exemplo,
feita como uma geleia natural, tipo a que eu coloquei a receita lá no caderno de receitas, né, que é aquele livro que eu fiz de receitas saudáveis para todo dia, eu sei que aquilo ali é um tipo de café da manhã que praticamente para todas as pessoas vai ser muito legal. É um café da manhã que é uma geleia natural, é um café da manhã que vai apresentar um monte de propriedade da uva roxa escura, e ela é muito boa em muitos sentidos. Então eu sei que vai favorecer a maioria das pessoas. Agora, pode ter um outro caso que não seja interessante? Pode, percebe? Então vai depender muito de como está o seu corpo e de quais os alimentos então o seu corpo precisa. O seu corpo, a estação do ano, os alimentos indicados naquela estação para você, tudo isso a Ayurveda leva em conta. No livro de receitas, eu não falo tudo isso, mas se você quer saber tudo isso em detalhes, aí você se inscreve no Alimentando-se com a Ayurveda, que eu vou deixar o link aqui embaixo, porque a gente ensina a fazer tudo isso, eu e a Gabi do Rito Verde. Mas vamos continuar para até eu achar aqui um alimento que pode ser problemático para o Ayurveda. Ó, então a gente já sabe, né? Aí a gente tem as frutas. Outra coisa, aqui, por exemplo, ele diz assim, frutas vermelhas e a uva por isso. Ele está olhando para as propriedades desses alimentos. Então, repare que ele coloca, é antioxidante, assim por diante. O Ayurveda, a gente vai olhar para as qualidades do alimento. Essa uva, ela é leve? Ela é leve demais? Então, se uma pessoa está digerindo muito rapidamente, ou seja, a pessoa comeu agora e daqui uma hora ela está com fome, não vai ser a uva que eu vou escolher para esse tipo de desequilíbrio que a pessoa tem, percebe? Eu preciso de um alimento um pouco mais pesado, natural, mais pesado, para que essa pessoa demore um pouco mais para fazer a sua digestão, porque o corpo dela está em desequilíbrio. Então é interessante pensar sempre nessa lógica da qualidade do alimento para o Ayurveda. Aí ele vai citar brócolis, ele vai citar cúrcuma. Aí sim, aqui temos um consenso sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a cúrcuma, como outras especiarias, são utilizadas no Ayurveda, tanto para você preparar o seu alimento cotidiano, porque elas são dipana e páchana, ou seja, elas eliminam toxinas e promovem a digestão. Então, assim, você utilizando um pouquinho por dia nas suas refeições as diferentes especiarias, essa é outra sugestão. Sempre alterne, nunca utilize a mesma comida, a mesma coisa, vai alternando. Coisa simples, mas vai alternando que você já está mandando nutrientes diferentes para o seu corpo, percebe? Então, como elas são dipana e pátina, como elas eliminam toxinas e contribuem para a digestão, as especiarias sim são consideradas anti-inflamatórias e são consideradas mais que anti-inflamatórias, elas são consideradas verdadeiras preciosidades do Ayurveda para quem quer diminuir doenças, diminuir desequilíbrios e promover saúde. Vale a pena apostar em especiarias trocando. Deixe seu tempero pronto, industrializado e use uma especiaria no lugar, ou algumas, tá? Folhas verdes, ele vai falar das folhas verdes. Folhas verdes é interessante. Ó, folhas verdes e abacates. Vou usar os dois, inclusive, aqui para falar sobre a questão do Ayurveda. As folhas verdes, elas, no geral, elas apresentam o sabor amargo como predominante. Elas são muito boas na alimentação quando você quer eliminar toxinas. Mas se você também tem esse caso de que você anda muitíssimo ressecada, de que o seu corpo apresenta ressecamento nas unhas, no cabelo, na pele, mas um ressecamento extremo. Antes de você apostar um pouquinho mais nas folhas verdes, você vai apostar principalmente naqueles alimentos que te dão estrutura. Então, a beterraba, a abóbora, o inhame. Vai ter folha verde no seu prato? Vai. Mas você não vai fazer uma pratada de folha verde para o Ayurveda. Por quê? Porque você vai estar piorando essa situação que a gente diz que é o desequilíbrio em Vata Dosha. Então você vai comer um pouquinho de folha verde e vai priorizar esses alimentos que dão mais sustância, percebe? Então é assim que a gente desinflama na Ayurveda. É pensando sempre em toda essa lógica, em toda essa construção. Por isso que é muito lindo e muito eficaz. E aqui o segundo alimento que eu disse que eu ia falar como exemplo e estava ignorando é o abacate. Abacate tem vitamina C, tem vitamina E, tem vitamina K, tem manganês, tem zinco, tem um monte de mineral. Agora, se você tem para o Ayurveda
se apresenta muito peso no corpo, muita indisposição, você não vai comer logo de cara um abacate. Você vai utilizar o abacate depois que você melhorar a sua capacidade de digestão, porque ele é um verdadeiro Rasayan, ou seja, ele é pesado para digestão. Então, primeiro você melhora a digestão, depois você pode comê-lo, mas senão ele vai piorar a sua situação de inchaço, de peso e assim por diante, beleza? E aí vai ter uma parte aqui que vai ser a nossa principal divergência, sem dúvida nenhuma. Então, quando ele fala aqui do ômega 3, é interessante que ele indica os peixes, né? O salmão e outros peixes gordurosos ricos em ômega 3. Ó, a gente tem vários óleos, várias gorduras vegetais de boa qualidade com ômega 3. Para o Ayurveda, é melhor você usar essa gordura vegetal para preparar a sua comida do que você comer, por exemplo, peixe todo dia. Por quê? O peixe, ele é indigesto e pesado para a Ayurveda. Ele é considerado como aquilo que bloqueia canais, um tipo de alimento que vai bloquear os seus canais. Então, para você comer peixe para a Ayurveda, você tem que estar com uma digestão muito, muito, muito boa. E mesmo assim, você come de vez em quando. A não ser que você tenha o costume, ou seja, que você viva numa sociedade que desde criancinha este é seu alimento principal, porque aí o seu corpo cria uma coisa que é o satmia, que é o costume, já está adaptado para receber aquele tipo de alimentação e aí muito difícil fazer mal. Caso contrário, a gente não utiliza o peixe em processos desinflamatórios, jamais, porque a gente vai estar dificultando a capacidade de digestão da pessoa, certo? E o outro site tem várias coisas que são iguais, mas aqui olha que interessante, aqui ela indica não apenas os peixes, né? Ela fala assim, uma possibilidade para você utilizar no seu cotidiano que não seja peixe, que tem ômega 3, que é rico em ômega 3, né? São as sementes de chia, linhaça e gergelim, que é aquilo que eu falava um pouquinho para você antes de eu ler as informações que ela apresenta aqui então no site. Essas sementes, elas valem a pena de você colocar? Valem. Agora, lembra que a semente a gente tem mais dificuldade de digestão. Então, se você faz cocô e a semente sai inteirinha lá, você vai ajudar o seu organismo a ingerir essa semente de forma que ela possa ser quebrada, ou você quebra ela antes, já vou falar sobre isso, para que o organismo ele realmente absorva, né, não só o ômega 3, como outros nutrientes daquela semente. Porque se ela está saindo inteirinha no seu cocô, significa que você não está digerindo completamente essa sementinha. Então, você não está aproveitando tudo que você poderia. Um exemplo disso é você fazer leites vegetais com essas sementes. Então, alternando sempre, nunca tomando o mesmo leite todos os dias, faz uma vez por semana, 15 em 15 dias, tá bem, você não precisa todo dia daquilo, a não ser que seja uma recomendação médica, tá? Mas alternando, faz o leite vegetal e ingere essa semente, por exemplo, em forma de leite. Vai ser muito mais eficaz para você. E eu ensino a fazer isso com a semente de gergelim, por exemplo, lá no meu caderno de receitas, que é um excelente leite vegetal, por exemplo, para absorção de cálcio. Então, tem muitas alternativas. Espero ter ajudado um pouquinho. Eu sei que é um mundo cheio de informações e que a gente ainda não está habituada completamente, mas pouco a pouco você vai entendendo essa lógica e vai olhando para o alimento e vai falar, ah, isso aqui me faz bem hoje, isso aqui não. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!